Ok? Conectando o som aqui, galera. Seja todo mundo muito bem-vindo à live de hoje. Todo mundo entrando. Aqui o tema já tá colocando, que é filé Osvaldo Aranha. Aí tem a palavra aranha aí, mas não é Halloween. Acalmem, eu ainda não fiz nada de Halloween. O Halloween tá chegando, é esse fim de semana. Mas é bom para poder lembrar, né? Acho que a aranha lembra um pouco de Halloween. Então a live de hoje é um dos pratos brasileiros. Eu acho que eu já fiz aqui o filé parmegiana, que era sempre aquela dúvida se era italiano ou se era brasileiro. Mas eu não costumo fazer muitas preparações brasileiras. E essa é uma delas que tem sempre em restaurantes e acabou até se tornando muito popular. Então você encontra até em restaurantes mais populares. Então a pegada hoje é comida brasileira, então a gente vai respeitar algumas coisas. Como, por exemplo, a gente sempre tempera a comida brasileira, a carne antes, com sal, pimenta, antes dela entrar na frigideira. Já na gastronomia universal, a preferência é que a gente faça os temperos diretamente na frigideira. Então coloque sem tempero e vá temperando com a mão, salpicando. Então aqui a gente já vai fazer como o brasileiro faz mesmo, que é como a gente gosta, utilizando muito alho, que tem nessa receita, que a gente vai fazer um chips de alho, alho frito, que vai em cima desse filé grelhado, arroz branco, batata frita, só que a portuguesa, aí eu mostro pra vocês o que isso significa, e uma farofa de ovo. Então tem como dar errado? Não tem como dar errado, quase um PF gourmet, vamos dizer assim. O que eu vou precisar primeiro, e aí eu já conto pra vocês a história agora, tá bom? Eu vou deixar um óleo pré-aquecido numa panela aqui, vou subir a temperatura, para que a gente frite primeiro as batatas e que a gente frite o alho. Por quê? Na mesma panela que eu fritar o alho, eu vou utilizar esse sabor que o alho vai passar pro óleo para poder fazer o meu filé e atribuir também sabor nesse filé. Então eu vou primeiro temperar o filé mignon. Aqui hoje eu vou fazer mais ou menos uma porção para 4 pessoas. Então eu vou selar 4 porções de filé, uma quantidade de batata, uma quantidade de farofa e uma quantidade de arroz. Não vai ser aquele empratado único, para não fugir da questão brasileira de quantidades maiores, tá bom? E aí na hora de montar aqui eu vejo que talvez dá até um pouquinho mais do que 4 pessoas. Primeira coisa, filé mignon. Eu coloquei em porções mais ou menos de 100 gramas. Quando você for no restaurante, ele vai estar um pedaço maior, tá? De 180 a 200 gramas de filé mignon. Ou seja, vai ser aquele filé alto, um medalhão bem alto mesmo. Mas aqui eu vou fazer uns filés menores, para não ficar uma porção muito grande de arroz, farofa, mais filé, mais alho, mais batata frita e não ficar aquele prato muito poluído. Sabe que você não enxerga o prato, você enxerga aquele monte quase comida de... Vou falar aqui, mas não me julguem, porque a gente costuma falar que quando tá muito cheio é comida de peão, porque peão precisa de sustância para poder trabalhar ao longo do dia. Então são aquelas marmitex maiores, por isso que a gente faz essa relação. Então eu vou primeiro temperar com o sal e com a pimenta do reino preta, para poder ir pegando o sabor. Então aqui não tem problema temperar esse filé antes. Um pouco de sal, um pouco de pimenta. Se alguém saber a questão do Osvaldo Aranha aí, que é um nome conhecido, já me manda, que eu ainda não expliquei, se alguém sabe. Então vou colocando. Ó, enquanto eu vou temperando aqui, eu vou falar pra vocês que tá rolando inscrição no site, no meu site que inaugurou. Vocês podem vir aqui no Linktree do Instagram, que tá na bio, e você consegue acesso ao site e lá você consegue se inscrever no curso, que ele é 100% online e 100% gratuito. Ele vai acontecer semana que vem, então as lives agora estão acontecendo. Tem um grupo também específico no Telegram, você recebe um e-mail assim que você acabar de se inscrever e recebe acesso a esse grupo, que essa semana a gente está falando sobre técnicas de cocção lá, estou explicando todas as técnicas, para a galera já ir familiarizando as diferenças. Hoje eu mandei sobre a diferença de fritar, frigir e selar,
Filezinho temperado, vou deixar do lado reservado, sobre a batata enquanto o óleo aquece. Eu vou dar uma dica aqui, mostrar um truque. Deixa eu pegar um pegador pra gente... Pode ser isso aqui. Vamos lá. Corte à portuguesa. Então é um corte feito na faca. Vocês conhecem muito, vocês conhecem muito batata chips, que é aquela laminada que você passa no ralador e ela fica bem fininha. Chips, quando a gente fala, é o nome do corte. Acabou ficando tão tradicional que quando você fala chips, você identifica aquela batata. Mas você está falando o corte. Aquilo é batata frita, chips, que foi o corte, correto? Então aqui neste corte a gente tem a portuguesa, que vai ser um pouco mais ou menos meio dedo aqui de largura. Então não é uma batata que você enxerga do outro lado como a chips, que ela praticamente é transparente. Então aqui ela vai ser aquela batata que ela vai ter internamente como se fosse uma massinha. Ela vai ficar crocante por fora, mas dentro é como se fosse uma batata... Vou falar batata cozida para ficar mais fácil de entendimento. Mas como ela é frita, ela não é cozida, o óleo vai absorver. Aí qual que é a diferença? Por que deixar dentro da água? Batata tem amido. Como aqui eu não tenho uma batata chips, que ela é muito fina, o que acontece quando a gente coloca amido em óleo quente? A gente cria uma camada, uma película, essa casca de crocância. Se eu não deixar ela na água para ela soltar um pouco de amido, ela vai criar essa camada muito rápido de crocância e vai acabar não cozinhando internamente. Então eu deixei na água, agora eu vou fazer o quê? Eu vou retirar a água, porque jogar a água, um alimento muito úmido em óleo quente, ele acontece o quê? Supita. Então aqui eu vou tirar todo o líquido, que eu já deixei ela perder um pouco desse amido na água, e também dela, deixa eu só pegar uma quantidade de papel, e ela não oxidar. Quer oxidar? Quando você corta maçã, batata e você não deixa em água, o que que acontece? Você acaba ficando escura, não fica? O alimento fica preto, fica escuro. Ele fica escuro porque ele começa a oxidar, então ele começa a trocar com o ar e acaba ficando manchado o alimento. Agora eu estou secando, porque para não jogar água quente no óleo, acabar supitando e acabar se queimando. Obrigado, tem alguém, Cisardes. Eu sei que esse deve ser seu nick, então você pode falar seu nome aqui que fica mais fácil. Agradecendo aqui, falando parabéns, você é ótimo. Então fica aqui na live que hoje é filé Osvaldo Aranha. Não tem muita dificuldade, mas é um prato mais tradicional, de restaurante. Então é legal de você assistir. As batatas eu estou secando para essa questão. O meu óleo, vou subir um pouco a temperatura, já vou colocar uma batata ali para poder verificar a temperatura. Hoje eu não vou usar termômetro, eu costumo usar, mas eu acho que não usar ele em preparações quentes de comida de sal traz um pouco de proximidade, que é o que vocês estão começando a aprender. Então vocês vão acabar aprendendo com o olho mesmo, vocês não vão ficar colocando termômetro. Então a prática vai acabar levando à perfeição e também você conseguindo visualizar a temperatura do óleo. Tá? Eu gosto sempre de descer a mão perto, como essa mão minha está molhada, não vou fazer isso agora, de precaução. Mas aí o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma unidade de batata só para poder fazer o teste. Vamos ver. Ó, eu acho que ainda tá frio. Fez deixa eu ver. Ó, fez um barulho, ela foi aqui pro canto. Começou a borbulhar, mas eu acho que aqui deve estar em torno de 150 graus quando tá assim. Se ela tiver 180, ela já ia fazer um barulho mais alto, tá? E se tivesse um barulho muito mais alto, você sabe que está acima de 200 graus. Aí ela vai acabar queimando por fora e não cozinhando por dentro. Mas faz o teste com unidade, enquanto vai subindo a temperatura, ó, eu vou ligar aqui a outra frigideira para poder fritar o alho. Subindo, eu vou começar a colocar aqui algumas unidades que a gente verifica. O sal eu vou colocar no final. Deixa eu puxar aqui pro canto só para vocês verem, mas depois eu mostro também, ó. A primeira que eu coloquei, ela subiu.
Então, enquanto ela subir, é que você vai ver que ela vai começar a ficar pronta, vai pegar coloração. Então ela sobe e fica mais visível, tá? Pra você saber o ponto. Enquanto ela tá lá embaixo, quer dizer que ela tá crua. Nessa frigideira aqui que eu vou fritar o alho, deixa eu só tirar aqui pra mostrar como que se faz alho laminado pra vocês. Vamos lá. Pra cá. Aqui eu já laminei uma quantidade, mas eu deixei uma unidade. Aqui tem 10 unidades de alho, então é uma quantidade grande. Deixa eu puxar pra cá. Eu vou laminar este alho só para vocês verem. Então, tira a casca do alho. Vou virar só o meu corpo só por causa da câmera, tá? Então, ó, vai passando bem fininho, o alho vai laminando, não tem dificuldade. Olha o movimento do punho, a faca vai pra frente e a faca volta. Não é isso daqui, tá? Então, ó, vai pra frente e volta, vai pra frente e volta. E aí você vai passando a faca aqui. Aí vira o alho, tá? E vou terminar. E aí laminou o alho. Nessa panela eu vou colocar um pouco de azeite. Esquece. Vou colocar também um pouco de manteiga. E vou colocar um pouco de óleo. Eu quero as 3 gorduras para poder dar um sabor. Então manteiga. Vou jogar um pouco de óleo aqui. Eu vou ver a manteiga derreter para eu poder saber a temperatura, aí eu coloco o óleo para poder fritar. Desculpa, eu coloco o alho para poder fritar. Enquanto isso, eu vou verificando a batata. O arroz eu vou mostrar para vocês. Arroz eu não vou fazer aqui na live, mas se alguém tiver uma dificuldade, a live também está baixando depois para o YouTube, vocês podem pedir, podem comentar. Então eu já vou pegar aqui. Então eu acabei de fazer. Tá um cheirinho de arroz. Mais uma dica para vocês é, coloque o dobro de água da quantidade de arroz. E mantenha uma temperatura média, não mantenha a temperatura alta, porque essa borbulhação no arroz faz soltar amido e ele acaba grudando muito e não acaba ficando um arroz mais solto. Então essa é uma das dicas. Ó, a batata tá lá, não tá com cor ainda. Parece que a frigideira agora tá, ó, ainda tá branquinha, tá vendo? Mas ela já subiu pra cima um pouco. Então, ó, tá na temperatura certa. Ela vai cozinhando, ok. Aí, por último, a gente faz a farofa. Eu não gosto de fazer farofa antes. O que acontece? Toda vez que você aquece farofa, você deixa ela mais seca. E mais seca e mais seca. As farofas tradicionais, elas têm que ser mais sequinhas. Mas essa daqui, como ela vai ovo, na hora de fazer, vocês vão ver... Ela tem que ficar um pouco mais molhada, porque senão a gente acaba secando o ovo. Sabe, ovo seco, sem umidade, não é gostoso de comer. Então, como essa farofa vai um ovo refogado, como se fosse um... ovo refogado mesmo. Tá faltando a palavra, mas agora vai vir aqui para assimilar para você. Ovos mexidos, gente. Ovos mexidos, então tem que ter uma umidade. A batata tá ali quase... Aqui ainda tá aquecendo. Aqui vai dar para fritar em 2 remessas essa batata. Ela bem crocante. Ó, minha manteiga começou a derreter, na verdade terminou. Eu vou colocar uma quantidade de alho para ver a temperatura. Ainda não, vou colocar todo o restante na hora que for. Eu já vou preparar aqui do lado só um guardanapo, porque o alho ele é muito rápido. Ele termina a coloração dele depois que ele frita. Se você ficar esperando na hora que ele tiver aqui, ele dá a coloração, ele vai amargar, ele vai queimar. Assim que você tirar, ele vai escurecer. Você vai falar o que aconteceu, eu tirei e estava certo, porque a temperatura continua. Então eu já vou pegar um guardanapo para reservar aqui do lado. Reservar nessa bowl. Que aí eu coloco o alho aqui. Ó, já subiu a temperatura, eu vou colocar todo o alho. Alho pra dentro, dá uma mexida.
O alho vai fritar. Com a mesma colher eu mexo o alho, escumadeira, deixando ele aberto. Aqui eu já vou, ó, dar uma baixada. Se achar que a temperatura estiver muito alta, só tira um pouco do fogo e vai visualizando que ele continua fritando. Que aí uns pedaços menores, eles acabam que fritam primeiro e pode dar essa amargada. A batata também está fritando. Parece que aqui eu não passei a faca, deixa eu ver. Aqui eu não passei a faca muito bem, então vamos lá. Agora é a hora de ficar de olho no alho. Enquanto isso eu fico de olho e vou conversando, a questão do filé Osvaldo Aranha. Osvaldo Aranha era um político gaúcho que morava no Rio de Janeiro e ele costumava sempre ir num restaurante e sempre pedia esse prato. Então até então esse prato não tinha o nome dele. Era o que ele costumava pedir para poder almoçar. Cosmopolita era o nome do restaurante. Era um restaurante conhecido por ir políticos nesse restaurante. E aí quiseram, em homenagem a ele, passar o nome dele para esse prato. Então aqui o que eu acho que mais se identifica de diferencial seria ter esses chips de alho em cima da carne. Uma coisa bem tradicional, farofa de ovo, arroz, batata frita. Então é bem uma questão de almoço mesmo. Alho fritando. Já começa a ganhar uma coloração, a batata tá ali, vou aumentar a temperatura da batata para ela sair. Ó, meu alho começou a ganhar coloração, alguns sim, outros não. Eu vou tirar aqui só para mim verificar, se ele não passar. Ó, mas tá num ponto. Deixa eu pegar só uma pinça para mostrar para vocês. Enquanto eu vou mexendo. Na verdade eu vou ficar de olho primeiro, tá vendo? Ele pegou a coloração, daqui para ele passar é muito rápido. Então deixa eu ficar de olho. Porque aqui é coisa de 20 segundos, você esqueceu, ele passou. Ó, aqui dá pra verificar que ele já tá crocante. A pinça, vou experimentar um gosto de alho. Primeiro, já posso tirar. Alhos. Puxando alho, tirando todo o alho. Vocês vão ver que ele vai terminando de ganhar coloração aqui em marrom. Se ele ficar mais escuro que isso, quer dizer que amargou. Você vai conseguir sentir no paladar, mas também nem vai precisar. Porque só de visualizar pela coloração, você identifica. Então, os alhos foram. Agora eu vou tirar o excesso de óleo aqui, que a gente não precisa dessa quantidade de óleo para o filé mignon. E já vou passar o filé mignon. Antes eu vou só verificar a batata, puxar todo o alho. Ok, o alho vai secando. Alguém que vai se atrever a comer o alho puro, um ganchar forte, que é alho puro. Aí o que acontece? Na carne não vai alho, obviamente, porque você vai ter esse alho por cima da carne. Então só salzinho na carne e a pimenta do reino. Me dei mal dessa vez. Que experimentar o alho dessa vez não funcionou. Porque o alho aqui, você tem que sentir ele com o prato todo. Então comer alho puro não dá muito certo. Então é o que? É o conjunto de comer ele com arroz, de comer ele com filé mignon, com a farofa. Então a junção dos sabores. Aqui eu tô só passando um pouco o pano, ó, porque no fundo dá aquela leve queimada, porque foi manteiga, tá vendo? Se eu deixar na preparação, isso vai passar sabor pro filé mignon. Agora sim, eu vou retirar um pouco desse óleo, porque essa sujeirinha já desceu pro fundo aqui da minha bolzinha. Aí. A batata eu vou retirar essa porção.
E vou colocar outra. Tá? Pode deixar ela até mais escurinha pra quem gosta, que ela tá mais clarinha. Então a gente deixa uma mais branquinha, a próxima eu deixo mais escura. Vou deixar ela aqui do lado, que dá pra ver que ela tá mais branquinha. E aqui eu vou colocar a outra, a gente deixa essa mais escura. Puxando. Vamos lá. Vou colocar toda, porque a gente esquece dela aqui. Ó, filé mignon. Temperatura, vamos fazer o teste? Já tá ok? Preciso dele alto para ele poder selar. Eu vou até olhar, ali tá conectado, só confirmar aqui, tá conectado junto hoje ali, a tomada? Não. Talvez é só impressão minha mesmo, vamos lá. Porque aqui é elétrico, eu tô conferindo, porque às vezes quando conecta muita energia no mesmo local, acaba baixando a temperatura, mas eu acho que não. Que tá bem quente. Vamos fazer o teste do filé aqui, colocar uma unidade. Ó, não, tá quente sim. O que eu quero aqui é dar uma selada nele, dar um sabor, uma crosta, então não posso que cozinhe, então tem que estar na temperatura mais alta, tá? Dar uma selada nele. Lá. Filé selando, o alho já tá pronto. Vou colocar sal nessa batata que eu falei que não tinha. Vou colocar. Poderia trocar por chips também essa batata sem problema, mais tradicional portuguesa. Cheirinho de salzinho aqui, gostoso. Ó, filé eu vou deixar no máximo. Ó, o que eu quero é isso, ó, que ele ganhe uma cor. Pra ele não ficar aquele filé pálido, tá, no prato. Eu vou colocar até um pouco de manteiga. A manteiga sempre dá uma caramelização, atribui mais um pouco de cor. Tô usando aquele óleo com sabor de alho, mais um pouco de manteiga. Como eu não tenho um filé alto, então não vou me preocupar, que ele não vai ficar mal passado internamente. Se fosse um corte mais alto, iria ficar mal passado, tá? Ou ao ponto, aí teria que terminar no forno. Aqui não, vai dar pra terminar na frigideira. Batata ok, enquanto isso, vou comer uma batatinha. Tá com quanto? Tá quente, mas eu adoro essas batatas da portuguesa mais do que a chips, pra poder falar a verdade. Porque você sente internamente o gosto de batata mesmo. Ela não é crocante como a chips, mas tem um gosto melhor do que uma batata só cozida, né? O óleo sempre resolve as coisas. Aí quanto mais coloração você deixar nela, ela pega mais um pouco de crocância. Essa eu deixei mais branquinha, aquela dali eu vou deixar mais tempo aqui, até a gente finalizar as outras preparações, até pra gente ver a diferença, tá? O filé, eu já tô virando ele. Tá lindo, que ele ganha coloração. Aqui comida brasileira não precisa aromatizar. Geralmente quando eu vou fazer outra coisa eu coloco um ramo de tomilho, ou alecrim, ou um dente de alho e vou regando, batendo com a colher, jogando essa gordura em cima para poder atribuir sabor. Aqui não tem necessidade, o prato já vai ter muito gosto de alho por conta dos chips. E na farofa, que agora a gente vai fazer, vai um pouco de bacon também. Então vai ter um gostinho especial. Então aqui o que você precisa é um filé bem lindo e maravilhoso. Olha a coloração que tá ficando, bem lindona. Estou movimentando. Vou colocar mais um pouquinho de manteiga.
E aí agora vocês vão vendo que a mais demorada é a batata, porque o filé vai terminar, a batata vai continuar fritando. E aí a gente vai pra farofa. Mas tudo no esquema, no tempo. As quantidades, assim que acabar, vão estar descritas, tá bom? Eu vou colocar rendimento 4 pessoas. São 4 pedaços de filé. Porque às vezes alguém sempre pergunta a questão do rendimento. Durante as lives. E não se esquecendo de quem ainda não se inscreveu no curso, corre lá no site, link tá na bio, Linktree. As batatas que estão em cima, estão vendo? Pegando coloração, perdendo a quantidade de água interna, a água da batata mesmo, quando eu falo água, tá? É água do legume, começa a perder, aí sobe. Por quê? Porque diminui o peso do alimento. Então se a água está evaporando, o alimento tem menos peso, concorda? Isso significa que ele suba. Então, visualmente, você já consegue ver a hora que você tem que ficar de olho nela. Como ela está no alto, então agora eu fico prestando atenção, até ela estar na coloração que eu desejo, retiro ela. Filé, vou virar todos os lados. Tá bem bonito. A quantidade de arroz eu vou colocar também na descrição. Eu coloquei cebola no arroz, coloquei mais alho, um temperozinho. Aqui não vai cebola no Osvaldo Aranha, no filé. Pode ser feito também com contrafilé. Mas mais tradicional vocês vão encontrar com filé. Mas o contrafilé também. Ponto de carne é bom ficar olhando. Elas não vão sair juntas e eu vou mostrar por quê. Deixa eu só finalizar essa daqui. E aí eu já mostro por que elas não vão sair juntas. Porque o corte não tá regular. Dano. E aí a gente vai sentir na maciez mesmo. Deixa eu passar pra cá ou para um prato. Vou passar pra cá. Enquanto isso, água, um brinde. Ó, vamos lá. Eu vou tirar o primeiro filé mignon. Se eu chegar pra cá só pra câmera aproximar. Então preste atenção nesse filé mignon e nesse. Vendo que esse tá mais alto? Se eu apertar nele, eu já consigo ver que aqui tá ao ponto, porque tá um dedo só. Já esse tá muito alto, esse aqui tá mal passado. Então não adianta eu esperar, porque esse vai ficar bem passado e esse vai ficar ao ponto. Então eu já vou... Temperatura alta, né? Eu já vou retirar isso daqui. A carne vai dar uma leve descansada e ela vai chegar na temperatura de ao ponto. Deixa eu só limpar aqui. Bom é que descanse aberto. O bom é que descanse aberto sem encostar. Então eu vou deixar elas aqui no prato, bem lindas. E vou retirando aos poucos. O suco, esse sangue, ele sobe pra cima também. Então essa daqui tá subindo, ó. Então eu consigo visualizar que ela internamente ainda tá ao ponto pra mal. Se você apertar, ela tá bem macia. Então aqui eu vou deixando, eu vou tirando. Eu quero elas mais ao ponto. Um pouco. Aqui eu coloco mais um pouco de manteiga. É só para poder baixar a temperatura. Senão começa a queimar aquela manteiga que estava aqui. Então a gente coloca mais óleo ou gordura para poder dar uma leve baixada e não passar gosto queimado pro filé mignon. A temperatura estava alta. Ó, bem bonito. Bem bonito, tá quase. A batata também está quase, com mais coloração. Vou deixar mais um pouco para ela ficar mais croque, mas ela já tem mais coloração do que a outra. Já dá uma murchada, né? Filé. Ok? Tirar mais um. Aí eu já passo pra frigideira pra cá e a gente começa a fazer a farofa. Dá uma olhadinha aqui no horário. Aqui foi, tá ok. Vou deixar aceso, vou tirar as 4 porções.
E aqui eu só vou fazer uma troca. Então vem outra frigideira da farofa. E eu vou começar a pegar os ingredientes da farofa. Vamos lá. Aí vocês vão conseguir visualizar todos eles. Vou trazer todos. Bacon, farinha, pimenta, um pouco mais de farinha se precisar. Aqui. Então, vou deixar dar uma leve aquecida na frigideira. Enquanto isso, eu vou tirar o restante das batatas. Pra cá. Vai desligar. Coloração. Aí lembra de colocar o sal no final, que eu não coloquei antes. Mas pode colocar um pouco de sal antes de fritar também, aí vai dar escolha de quem preferir. Eu às vezes acabo preferindo colocar depois, porque eu sempre fico pensando se todo o sal vai continuar grudado na batata ou se ele vai passar um pouco pro óleo. Pensem no seguinte, é como se você fosse fritar um frango frito, um frango a passarinho nesse óleo. Quando a gente frita muito de um ingrediente, seja um frango a passarinho, seja uma tilápia empanada, não fica sabor no óleo? Então você acaba passando sabor. Imagina você fritar peixe nesse óleo e depois você fritar batata. Não dá certo. Você vai passar sabor para batata. E a mesma coisa eu fico pensando do sal. Então o sal também vai passar um pouco pro óleo. E se eu for reutilizar esse sal, principalmente se for tempero, que não é sal, tipo condimento, um sal amassado com alho e amassado com salsinha. Ele fica o residual no óleo e pode acabar salgando a minha próxima preparação, que eu vou fazer fritura. Então tem que pensar nessa questão. Eu vou retirar o óleo daqui, que não vamos utilizar. Mas a minha frigideira, vou colocar o bacon, que ele já vai soltando a gordura aqui dentro. O bacon coloquei em cubos menores. Vou falar o porquê. Vou colocar um pouco de azeite só para ajudar a ele não grudar no início. Quanto menor você cortar o seu bacon, mais gordura ele vai soltar. Então se ele tiver com pedaços muito grandes, ele vai ficar aquele bacon crocante por fora, só que muito gorduroso por dentro. Então aqui, pedaços menores de bacon, cubos menores. Aqui é quase um brunoise, que é 3 mm por 3 mm. Já ensinei e falo muito sobre ele aqui. Então tem assim, cubos pequenos, tá? O bacon vai dando uma refogada. Depois eu vou colocar 3 ovos aqui dentro, para ele dar aquele ovo mexido. Perdão, antes a cebola, é claro, para dar aquela refogada bem brasileira. Depois os ovos, depois eu venho com a farinha. Tradicionalmente não vai pimenta, mas eu adoro pimenta na farofa, então eu vou partir uma pimenta bode e vou colocar aqui dentro. Pode ser qualquer pimenta da sua região. Aqui, como eu estou em Goiás, a gente utiliza muito bode, principalmente para poder fazer galinhada, outras preparações com frango. Batata eu vou reservar para a gente servir no final. Vou pegar uma pimentinha, só para dar um sabor. Essa é a pimenta bode, para quem não conhece. Ó, tem de várias cores. Trouxe para mostrar ainda. Uma mais laranja, uma verde e uma vermelha, tá? As 3 são pimentas bode. Vou usar a vermelha aqui. Uma só vai ser suficiente. Vou picar ela com semente mesmo. Ela não arde tanto, diferente de uma dedo de moça, que é bom retirar a pimenta. Vou partir ela inteira, mas eu vou colocar metade e aí qualquer coisa eu coloco mais. Porque aqui eu estou em gravação, mas vocês estão vendo que eu estou fazendo comida para umas pessoas, 4. E aí eu estou pensando nas pessoas que vão comer também, que não gostam muito de pimenta, então eu vou colocar metade. Que aí você faz aquela linha que a pessoa come e fala que tá maravilhoso, e nem fala que tem, sabe? Não sente nada e fala que tá temperado. Então vamos usar só como tempero. Vou colocar metadezinha aqui. Essa metade eu vou passar aqui pro ramecan. Agora é uma coisa que eu... cheiro da pimenta. Ó, dá aquela afastada, pessoal. Perdão. Agora uma coisa que eu ia falar aqui é sobre a questão
utilizar como tempero e utilizar como ingrediente para aparecer como se fosse um principal. Tem uma diferença. Então, quando você coloca pequenas quantidades, você está utilizando como tempero, para temperar a sua comida. Quando você já coloca um excesso de alho, um excesso de pimenta, e você quer que ele apareça, que ele fique picante, é diferente. Então, você pode sim, se você gosta muito de um ingrediente, colocar um pouquinho em cada porção, contanto que a pessoa não sinta a picância. Diferentemente de você fazer um guacamole que você quer que a pimenta apareça e fique super picante. Então, tem que saber o que você está fazendo. E pimenta, se preocupa sempre, se você estiver fazendo uma preparação que seja ao molho, ela acentua muito, porque vai ferver. Quanto mais ferve, mais acentua. Aqui eu já vou passar a cebola, porque ela vai refogando e vai pegando essa gordura do bacon. Refogada. Então a cebola vai começar a suar, vai começar a pegar essa gordura, trocar sabor aqui dentro. Os ovos, eu vou dar uma leve batida nele com a pinça, pode ser com garfo, porque a pinça está mais acessível. Eu vou furar as gemas, ó, uma gema, 2, 3. Eu vou dar uma leve mexida, como se fosse fazer ovos mexidos mesmo. Só para incorporar a gema e a clara. Mexi, misturados. Reservar a minha pinça, se eu precisar. Vamos lá. Dá uma refogada aqui na cebola. Eu não preciso que ela frite muito bem, só para ela dar uma suada, e o bacon continua fritando aqui dentro, soltando a gordura dele, que vai dar um sabor para a minha farinha. Vou utilizar a farinha de mandioca, sem estar temperada. Fermentado aqui. E aqui já deu um barulhinho de chuva, acho que agora começa a chover. Não vai atrapalhar a gente, no máximo vai dar um barulho. Estou aqui do lado da área, refogando. Parece que hoje aqui meu fogãozinho tá um pouquinho baixo de mancada, mas tá indo, galera. Deixa eu subir mais um pouco. Beleza, já vou colocar os ovos aqui. Só vou colocar um pouco de manteiga para poder que não grude aqui, e já atribui um sabor também na minha farinha, tá? Na minha farofa, na hora que eu colocar. Então, a manteiga derreteu. Mexi. Ovos pra dentro. E aqui eu vou mexendo. Tá bem os ovos mexidos mesmo. Deixar um pouco a temperatura. Vou mexendo. Se precisar de mais um pouco de gordura eu coloco. Se meus ovos começarem a grudar aqui dentro. Talvez eu precisar de um pouquinho de azeite, vamos ver. E agora eu vou começar a temperar com sal, que eu não tinha temperado ainda. Ó, sal nos ovos. Um pouquinho de pimenta do reino. A gente utiliza muito pimenta do reino e às vezes não sabe por quê. Mas ela abre as pupilas degustativas, tá? Então isso traz um sabor mais intenso no paladar. Então aqui os ovos, mais um pouco de sal. E agora tá muito alto, vou mexendo. E aí já vou vir com a farinha aqui dentro. Vou começar a colocar um pouco de farinha. Aqui eu já vou desligar. A panela continua com temperatura, ó, bem ovos mexidos, mais farinha. Essa farofa de ovos. Um pouco de bacon. Aqui eu sei que vai precisar um pouquinho mais de sal, já vou colocar e vou picar uma salsinha para poder dar um verde aqui no final. E aí eu já experimento. Então aqui vai ter aquela farofa com umidade dos ovos. Aqui eu vou colocar, foi 100 gramas, eu não vou colocar mais 50 gramas.
eu acho suficiente, senão ela vai ficar muito sequinha e aqui eu não gosto muito dela seca, tá? Por mais que as farofas tenham que ser um pouco mais secas. Vou deixar aqui na lateral. Um pouco de salsinha. Então, ó, salsinha picada, salsinha piquê. Sempre falo aqui. Então, picar um pouquinho mais rápido aqui. Mas para quem está iniciando, não precisa passar a faca tão rápido assim. Se preocupem com os seus dedos, tá bom? Parece que alguém estava falando de regime aqui. Acho que quando eu estou cozinhando não tem ninguém de regime. Diz que está de regime, a gente vai vendo a barriga crescendo e tal. Eu permaneço com a minha aqui, às vezes é porque eu estou apertando muito também para não aparecer aqui o avental. É um truque, tá? A gente aperta bem o avental, respira até o final. Dá tudo certo. Que aí a barriga não, a gente finge que não cresce. Que aí ninguém precisa ver. Salsinha bem picada. E aí a gente finalizou. Aí eu vou montar o prato e vocês vão entender todos os ingredientes que a gente fez. Então aqui vamos passar um pouco de salsinha pra farofa para poder dar uma cor. Ó, vou mexer. Vou colocar mais um verdinho, porque eu gosto, né? Aliás, eu vou deixar ele aqui para jogar por cima no final. Para poder finalizar o prato. Vou até passar para uma rametã. Show. E aí já vou tirar essa tábua daqui, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos precisar de arroz, tá aqui do lado. Arrozinho. De batata. Tirar meu tablet. Tem alguém falando top aqui, é a hora de montar, aí é a hora que você fica aí, que vai ficar top mesmo. Eu vou tirar um Perflex, só pra poder dar uma limpada aqui, né? Ó, vou limpar e vou tirar isso daqui. Não vou utilizar mais. Vai caber todos os ingredientes aqui. Tá? O alho. Minha carne tá aqui do lado. Deixa na lateral que ainda tá quente. E vou pegar um prato pra nós. Essa salsinha que caiu aqui. Então vamos montar. Pegar um pedaço de filé. Nem ser o mais alto. Colocar. Vou colocar aqueles chips de alho em cima do filé mignon. Aqui eu já peguei um prato maior, justamente por aquela questão que eu falei de não parecer aquele amontoado de comida. E aí pratos mais largos, eles dão acaba ajudando nessa impressão. Quando tem muita comida assim, muito acompanhamento, como esse caso aqui. Pegar um pouco de arroz. Tirar com a colher mesmo, arroz branco. Poder acompanhar. Vou até tentar colocar porções menores aqui. Ó, já foi um tanto, né? Um pouco de farofa. Então, a farofa primeiro. Com outra colher. Dá a farofinha e ainda tem batata. Então, vamos colocar nesse tipo de cá. Virar uma janta nesse horário, hein? Eu tô até generoso aqui na porção. Eu costumo colocar bem menos, né? Por aquele empratamento. E agora batatas. As nossas batatas.
E outra coisa que eu tô desejando muito carboidrato, né? Bem filé Oswaldo Aranha, muita comida mesmo brasileira. A gente tem arroz, a gente tem batata, a gente já tem farofa, ufa, né? E mais uma proteína aqui. Aqui eu acho que tá bom. Vamos pegar só o restinho da salsinha. Pode até fazer um aqui no arroz. E vamos dar uma limpada na lateral. Aqui, ó. O excesso de farofa que caiu fora do centro do prato. E o meu filé dá uma centralizada. Aqui. Vamos encostar. Deixa eu pegar meu tablet. Deixa eu ver se tem algumas dúvidas aqui ou não. E é isso, galera. Então vamos finalizar hoje com filé Oswaldo Aranha. Nada de segredos, um chips de alho. Na mesma gordura que o alho soltou o sabor ali, você passa o filé mignon para dentro dessa frigideira para ele saborizar bem mais com um pouco de manteiga, porque ajuda a caramelizar. Batatas aqui que não são chips, são a portuguesa, que é um corte meio dedo mais ou menos. Então é aquela batata que tem salsinha e uma pimenta. E um arroz branco, bem tradicional. E aí em restaurante vocês vão ter um filé bem mais alto, tá? Aqui eu fiz 100 gramas, como eu falei pra vocês. Mas poderia ser um filé de 200 gramas, por exemplo. Seria uma quantidade muito grande de comida, porque também tem muitos carboidratos no prato. Então eu encontro vocês agora na segunda-feira e não se esqueçam de ir lá no site, agora que o site inaugurou. Tá na bio, só acessar o Linktree, aperta site que vai direcionar vocês direto para lá. E aí tem um curso online gratuito que semana que vem vai ter. E assim também como o canal do Telegram desse curso, tá bom? Então a gente se encontra, vamos virar para a parte do filé e do alho. A gente se encontra na próxima live. Então um beijo, um abraço.